Então vamos lá. Então vocês devem lembrar que na semana passada, na apresentação que eu fiz, o nosso amigo André Luiz, através de sonho, né, através de pensamento, foi visitar a mãe dele numa zona mais elevada de nosso lar. Só que o trabalho continua. Então ele acordou e voltou para o trabalho, né? Porque lá em nosso lar a gente não fica nas nuvens tocando harpa, a gente trabalha. Por que você não quer andar? Não, peraí. Tá com graça. Falei? Só para causar uma tensão. Então vamos lá. No curso de trabalhos do dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Tobias era o coordenador da tarefa que ele fazia nas câmeras de retificação, né? Essas aulas, disse ele, prestem atenção nessa frase que bonita, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Por que eu marquei essa frase? Porque lá como cá, a gente pode assistir 10 aulas, seja lá do que for, por dia. Mas se você não estiver realmente assistindo a aula, é melhor nem, porque você não vai pegar nada, né? Então, ele coloca, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Significa que muita gente pode estar lá, assistindo a aula da veneranda, mas tipo assim, com a cabeça no boleto do dia seguinte, na panela de feijão que esqueceu no fogo, esqueci de dar comida para o gato. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Lá eles têm muito trabalho a fazer. Quando um espírito como uma ministra veneranda vai a nosso lar, é um motivo de tipo assim, para tudo. Porque não é sempre que ela consegue esse feito de ir a nosso lar. Então o tempo dela é muito caro. É como se eu conseguisse a palestra de Divaldo Franco, se pudesse vir, né, aqui a Santos de novo, no Seara de José. É uma palestra única. Quando você vai poder ver Divaldo Franco de novo? Eu tive a oportunidade de ver em Santos já. Entendeu? Então, assim, não vamos tão longe, vai, um Haroldo Dutra, por exemplo. Se ele vier a Santos, ele lota onde ele for. Então, que a gente, quando assistir uma pessoa dessas, a gente tem que prestar muita atenção, porque é uma palestra única, é o que ele está colocando no caso referente à ministra veneranda. Não estou comparando veneranda com Haroldo Dutra, nem com Divaldo Franco, mas é só para a gente fazer uma relação. Fica você, desse modo, autorizado. Outra coisa, em nosso lar não é tipo assim, cada um faz o que bem entende. Ah, porque eu sou espírito, eu sou livre, leve e solto, eu flutuo nas nuvens. Não, existe organização. O Tobias era, entre aspas, o chefe do serviço a qual o André Luiz estava trabalhando. Então ele tinha que pedir autorização para alguém, tá? No caso, ele pediu autorização para Tobias, e Tobias até deu essa autorização, mas ele não podia simplesmente abandonar as câmeras de retificação e, porque eu vou assistir a Vinícius Veneranda. Não, não é assim que a banda toca. Lá também tem regras. Fica você desse modo autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre servidores,
e abrigados dos ministérios da regeneração e do auxílio. Então teriam trabalhadores de nosso lar e as pessoas que estão em tratamento, que estão se preparando dentro de nosso lar. Num gesto afetuoso de estímulo, rematou: desejo-lhe excelente proveito. Então ele desejou para André Luiz que ele aproveite bem essa oportunidade. Transcorreu o novo dia de serviço ativo, ou seja, ele trabalhou normalmente, na lide dele, sabe? Ele não ficou, estou liberado para assistir a veneranda, não, trabalho em primeiro lugar. O contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. Que bom, né? Seria bom, espero eu ter essa oportunidade também, quando estiver lá, seja lá onde, ter essa oportunidade de rever meus antepassados. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Para quem lembra, ela explicou a validade do bônus hora, a validade do trabalho, né? O quão o trabalho é valoroso lá em nosso lar e a qualidade do bônus hora. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Porque ela falou que quem valida o bônus hora, a qualidade do bônus hora, a quantidade do bônus hora, é Deus. Então ele pergunta, como? Não era atribuição do administrador espiritual, ou seja, Tobias, que é o chefe dele, não era ele que tinha, deve ter uma planilha lá, abre o computador, André Luiz, 3 dias de trabalho, 30 bônus hora. Não. Ou humano, no caso, se fosse aqui na Terra, né? A contagem do tempo, ou seja, eu trabalhei 24, 48, 72 horas na câmara de edificação, e essas horas trabalhadas têm um valor fixo, 10 bônus hora, 30 bônus hora, 40 bônus hora. Lembrando que bônus hora não é salário, não é dinheiro, não é uma questão financeira, não é um papel, é um valor que o teu trabalho tem, e esse valor te dá um retorno de alguma forma. Ele ganhou o retorno de visitar a mãe. Tanto é que Tobias falou, você ganhou bônus hora em dobro. Ou seja, ele ganhou o direito de visitar a mãe. Então, Messias, o serviço não, a tarefa, né, que o Chico falava para a gente falar quando fosse qualquer coisa ligada à espiritualidade, não, vou dar Então, os trabalhos fraternos que a gente faz, não se transfere para lá de jeito nenhum, mas vai ser observado, vai ser... Sim, claro. Todo o trabalho caridoso que você faz aqui na Terra, toda a caridade que você faz, tem o seu peso, o seu valor, entendeu? Mas é um valor referente ao que você... Primeiro que você está queimando etapa, mas eu vou falar isso. Tá. A gente não pode fazer caridade pensando no pagamento. Sim, é lógico que não. Entendeu? De jeito nenhum. Então a gente não pode. Eu vou distribuir quentinha todos os dias. Vou fazer 100 quentinhas. A Suzana vai fazer, eu vou entregar. Fazer 100 quentinhas, né? Todos os dias, tadinha dela. Haja gás. Porque fazendo isso, quando eu desencarnar, eu vou estar assim, tipo, vou ser recebido pelos anjos. Não. Até porque eu estou fazendo caridade, a caridade vai ter seu valor? Tem, mas só que eu estou pensando no retorno. Mas a caridade, ela aparece, é uma coisa assim impressionante. A caridade apresenta todos os dias. Porque eu tenho amigos que falam assim para mim, Nilson, eu não consigo fazer o que tu faz, mas eu consigo te dar o dinheiro para tu ir lá comprar e fazer. Eles não conseguem se apresentar fisicamente. Se ela faz isso de coração, sem problema. De coração. Entendeu? São de coração. A caridade se apresenta todos os dias. Quer ver um exemplo simples de caridade? Você passar na rua e ver um indigente ou uma pessoa varrendo a rua, que muita gente passa e tipo, finge que não vê, dá bom dia. Sim. Bom, eu dou sorriso para todo mundo na rua. Bom, tu é. Eu sou para todo mundo. Nós não podemos esquecer... Nós não podemos esquecer que às vezes a gente acha que a gente está fazendo
A gente não pode esquecer que às vezes a gente acha que estamos fazendo algo mais e nós só estamos pagando o que a gente devia, tá? Você não pode esquecer. Então a gente não pode colocar um peso na caridade, um preço na caridade. Ah, eu estou fazendo isso, ou pior, né? Pô, o Arlindo me pediu uma coisa para eu fazer para ele. Pô, vou fazer para o Arlindo porque lá na frente, o Arlindo, eu vou precisar do Arlindo e o Arlindo não vai se negar. Mas ele pode se negar. E a gente não pode nem se doer por isso. Entendeu? Então assim, é fazer o bem, fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar pagamento por isso. Ou como aquelas pessoas que fazem caridade só para se mostrar na internet. É a famosa caridade com publicidade, né? Caridade da selfie. É a caridade da selfie. Sabe como é que você sabe se você fez caridade ou não? Se você esqueceu do que você fez. Sim. Alguém te fala assim, pô, lembra aquele dia que você fez tal coisa? Não. Aí você fez a caridade. Lembra aquele café que você me pagou em 1978? Bom, vamos continuar. Não era atribuição do administrador. Bom, Tobias, porém, esclarecera minha inteligência faminta de luz. Aos administradores em geral impende, ou seja, cabe, a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo. Então eles fazem a contagem, o controle, quem veio, quem não veio, se precisou sair, então trabalhou menos, trabalhou mais. A obrigação de contar o tempo de serviço sendo justo, igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador, mas, quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Então, quanto o peso do teu bônus hora, ou o que esse bônus hora pode te dar, não te cabe, não cabe a Tobias, não cabe a Narcisa, não cabe a Lísias, não cabe nem ao governador. Só Deus. Então, todo o pagamento de tudo que nós fazemos, é só Deus que dá. Seja lá qual for. O bem que você faz, é Deus que vai te pagar. Digamos assim. Entendeu? Só que a gente não pode ficar pensando no pagamento. Ah, faço isso porque estou cavando um lugarzinho lá no céu. Às vezes foi o que o Silvio falou. Cadê o Silvio falou? Às vezes o que a gente está fazendo agora, na realidade, não é para ganhar nada, é para quitar alguma coisa. Para quitar alguma coisa. Nós estamos devendo, e muito. Senão a gente não estava aqui. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência. Ignorância no sentido de não conhecimento, tá? Não é ignorância no sentido de ignorância de violência. Da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual, assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância, ou seja, falta de conhecimento da idade infantil. Isso acontece em nosso lar. Eu vou voltar àquela senhora que foi até o ministro Clarencio, né? Clarencio, junto com André Luiz, no Ministério do Esclarecimento. Obrigado, Silvio. Em que ela só reclamava que ela queria ver os filhos, estava lá há anos em nosso lar, mas nada tinha feito de produtivo. E todo o trabalho que arrumavam para ela, ela só sabia reclamar. Então, às vezes você pode passar 50 anos na doutrina espírita, lendo o nosso lar todo dia, lendo o livro dos espíritos todo dia, lendo o livro dos médiuns, lendo o Seara dos médiuns. Você pode ler o que você quiser. Mas se você não botar em prática, não adianta nada. Tanto é precioso o conceito de sua mãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos homens maus. Eu fiz esse asterisco aqui para me lembrar. O dia tem quantas horas? 24 horas, para os bons e para os maus. Então o importante não é as horas, é o que você faz delas. É o uso que você dá às horas que você tem. Então esse que está aqui, ó. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe, ou seja, a questão do bônus hora, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênçãos do Eterno,
nos segundos a látegos, ou seja, chicotes, de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Ou seja, você pode usar as 24 horas do seu dia para fazer o bem, e isso se tornar bênçãos do Eterno, o teu bônus hora, o teu pagamento. Ou você pode transformar a sua vida, os seus 24 horas só fazendo maldade, só fazendo coisas que não deve, cometendo crimes, sei lá. Que o que você vai ganhar? Além do tormento e do remorso, que é o inferno que o Silvio falou, porque o céu e o inferno não existe, isso é um estado de consciência. Além do tormento e do remorso, tá? Você vai passar muitos anos na erraticidade, em lugares que não tão bons assim, sofrendo. Cada filho acerta as contas com o pai conforme o emprego da oportunidade ou segundo as suas obras. Jesus já tinha nos dito, né? A cada um conforme as suas obras. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. E a gente tem que ponderar isso também. O que é que a gente faz com o nosso tempo no dia a dia? Que nem o Silvio falou. A gente passa o tempo assistindo o Ratinho, Cidade Alerta, vendo filme violento. Tem pessoa que passa o dia fofocando. Passa o dia na janela. Tem até a novelinha, aquela da garota. Deus está vendo. Deus está vendo. Cala a boca, Deus. Então o que é que a gente faz do nosso tempo? O que é que a gente faz do nosso tempo? E eu não estou dizendo para a gente também comprar 20 livros e ficar em casa só lendo. Não. Tá? Mas a gente tem que pensar o que é que a gente está fazendo do nosso tempo, e que eu digo o nosso tempo aqui, encarnado. O que é que a gente está fazendo do nosso tempo? A gente está... Vocês, claro, vocês já estão um nível acima, claro, fiquem tranquilos. Nós estamos aqui estudando, então nós já estamos tentando fazer alguma coisa. Tá? Nós estamos frequentando casas espíritas, nós estamos lendo. Eu sei que vocês todos leem antes de dormir, vocês pegam um livro para ler, que eu tenho certeza, né? Não? Né? Não é o jornal, tá? E não é o obituário do jornal que é para ler. Então, agora falando sério, a gente tem que pensar muito no que a gente está fazendo aqui encarnado, porque é aqui que a gente vai ter, é aqui que a gente vai trabalhar para que lá na frente a gente possa ter uma situação melhor. Todo mundo aqui quer ir para nosso lar, né? Isso que eu ia falar. Aqui ninguém vai para o nosso lar, a não ser que vocês se mudem para o Rio. Mas aqui todos vão para Alvorada Nova. Não, eu ia falar justamente isso. Quando vocês estiverem em Alvorada Nova, lembrem de mim, porque eu talvez esteja no umbral. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salústio para o grande salão em plena natureza. Vocês lembram como é que era o salão? Eu vim trazer essa imagem depois de novo para vocês relembrarem. O salão que foi criado inclusive pela própria veneranda para que seja feito todas as palestras, todas as aulas. Vocês lembram, né, daquele desenho que eu trouxe do salão no meio e os telões e tudo? Está aqui. O grande jardim de palestras que foi criado pela própria ministra veneranda, com os lugares para sentar, né? Verdadeira maravilha é o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam um delicado perfume. Calculei a assistência em mais de 1000 pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam, tinha um espaço aqui, tá? Se assentavam em local destacado entre nós, outros, e a eminência florida, onde se via a poltrona da estrutura. Então, o que ele está relatando, que tinha um lugar para as pessoas sentar, mas próximo de onde ia ficar
A veneranda tinha umas cadeiras mais próximas a ela, uns lugares próximos à veneranda. A uma pergunta minha, Narcisa explicou, que ele perguntou, por que tem aquelas cadeiras mais próximas à veneranda? Posso sentar lá? Estamos na assembleia de ouvintes, ele, Narcisa, Tobias e outros. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje, ou seja, são os espíritos que já estavam atinentes ao estudo que ela ia passar, à palestra que ela ia passar. Companheiros que podem interpelar a ministra, ou seja, eles eram os alunos mais adiantados da classe. Eles podiam perguntar alguma coisa para a ministra, porque sabia-se que as perguntas deles seriam atinentes ao assunto, né? E não, às vezes, e a gente acontece, estou assistindo uma palestra, a gente vem com uma questão pessoal, foge às vezes do meio da preleção. Lá não, para evitar esse tipo de... Ele vai falar aqui. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez, ou seja, um dia eles também poderiam alcançar esse lugar ali de assento, desde que se aprimorassem mais no assunto que ela vai falar dessa aula. Não pode você figurar entre eles? André Luiz perguntou para a Narcisa, porque a Narcisa já era um espírito, estava mais tempo em nosso lar. Não, por enquanto posso sentar-me ali somente nas noites em que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Por quê? Porque era o que a Narcisa fazia. Ela trabalhava nas câmeras de retificação. Ela tinha experiência. Então, quando precisava, quando o assunto era sobre o tratamento a espíritos perturbados, aí Narcisa era convidada a sentar mais perto da veneranda, porque aí é um assunto atinente ao que ela fazia. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses conforme a cultura já adquirida. Ou seja, ali na frente, tinha pessoas que tinham conhecimento avançado sobre o assunto que ela ia falar e de outros assuntos também. Então, em outras palestras, eles também sentariam lá. Muito curioso o processo a aduzir. O governador, prosseguiu a enfermeira explicando, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista, verdadeiramente úteis, poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Como eu falei, a ministra veneranda, ela não tinha todo o tempo do mundo para ficar gastando lá em nosso lar. Então, ela vinha para falar sobre um assunto, então que aquele tempo tinha que ser muito bem aproveitado. Então, por isso que o governador criou essa forma, para que não tivesse conversação fora do assunto que ela estivesse falando. Mal acabara de falar, e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Alguém lembra como é o rosto da ministra veneranda? Não? Não, a ministra veneranda do filme, claro, né? Está aqui, a ministra veneranda. Por que ela estava com duas ministras da comunicação? Porque a palestra era atinente ao Ministério da Comunicação, que é onde tem os cursos. Então, ela estava sempre, se fosse um outro tipo de palestra, um outro tipo de assunto do nosso lar, estaria um ministro, por exemplo, da área a qual ele fosse necessário. Até para auxiliar a comunicação. Nada lá é por acaso. Nada é tipo assim, por que é? Sei lá, por que é? Não. Tudo tem um porquê no mundo espiritual. Veneranda espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante de nobre senhora na idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Eles usam muitas vezes esse termo, né, sem afetação, ou seja, não era uma pessoa que chegava fazendo barulho, cheguei, não, nada dela. Depois de palestrar ligeiramente com 20 companheiros,
como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer. Então, ela conversou com 20 companheiros, pegando algumas informações do que precisavam ser comentados naquele dia. Como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa triagem verbal. Ou seja, não seria uma palestra de 1 hora, 2 horas. Mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Coisa que o Silvio falou na aula anterior. Porque ele tocou no assunto sintonia. Sintonia tem a ver com pensamento. Eu penso, eu plasmo, eu crio. Encontram-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas a dos planetas. Ou seja, ela estava falando assim, tem um monte de gente aqui, né, em nosso lar, assistindo a palestra, que ainda se surpreende que a gente come. Eu vou ler para que é melhor. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres, a comida, a água, o sono, o cansaço. Porque nosso lar está muito próximo da zona terrestre, da crosta terrestre. É umbral ali, tá? É um umbralzinho um pouco mais elevado, mas é umbral, né? Então, a gente lá, quando a gente vai para lá, a gente ainda sente essa necessidade das coisas terrenas. A gente ainda não sabe se conversar pelo pensamento. Veneranda, já lá onde ela está, nos lugares mais elevados, eles não abrem a boca. Eles só conversam pelo pensamento. Eles não precisam mais se alimentar, não precisam mais comer, não precisam nem respirar. Né? Lá em nosso lar tem o Parque das Águas, que é para você poder usufruir daquela água límpida que corre por nosso lar. Tem cama, tem casa, tem comida, tem bebida. Nosso lar tem o VLT? Tem o aerobus, né? Tem o VLT, né? Essa realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, referindo-se à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não ouvidemos, ou duvidemos, que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. A gente ainda é muito introspectivo, a gente não está como os nossos irmãos mais velhos e mais sábios, que já estão próximos de Deus, num outro patamar da evolução espiritual, em que simplesmente se eles quiserem, né, lá nos mundos mais elevados, deixa lá onde eles estiverem, se eles quiserem ir a algum lugar, eles só fazem assim, eles pensam e eles vão. Lembrem que André Luiz, para poder visitar a mãe, ele precisou de um barco, precisou de alguém guiando, precisou de uma série de coisas, porque ele ainda não tem essa faculdade, nem de volitar, nem de se movimentar através do pensamento. Ele vai adquirir, mas no final do livro a gente vai ver que ele vai adquirir essa condição. E aqui o pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Porque tudo que você pensa, tudo que você imagina, tudo que você deseja para alguém ou para si mesmo, é o que eu falei, pensamento, pensou, plasmou, criou. Se eu pensar mal, se eu tiver um pensamento muito negativo, hoje eu vou pegar você para papo. Se eu tiver um pensamento muito negativo para o Arlindo, e se ele estiver numa sintonia que aceite esse meu pensamento, pode acontecer assim com ele. Se eu desejar que ele caia doente, dependendo da minha vontade, da potência do meu pensamento, da força com que eu coloco nesse pensamento, ele pode cair doente, sim. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. O que a gente pensa
Porque tudo que você pensa, como de novo, pensou, plasmou, criou. Tudo é energia. Pensamento é energia. E energia... E aí, ninguém vai responder? Energia? É, isso aí. Emmanuel. Cuidado com o que pensa. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas recebemos notícias dessas... Em geral, porém, nas atividades terrenas recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Será crível, ela faz uma pergunta, será crível que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível. Só saber o poder do pensamento não nos livra da condição inferior. Porque se a gente não mudar a nossa percepção, a nossa forma de pensar, eu sei que o pensamento é poderoso. Pô, legal, e aí? O que eu faço com meus pensamentos? Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Ou seja, nós podemos passar 100 anos aqui na Terra, que para o espírito não é nada. É muito pouco para a vida que o espírito tem. O espírito é milenário, o espírito não tem data. Então, 100 anos é um minuto para a vida do espírito. Informamos-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, ou seja, aqui mesmo na Terra já é explicado a força do pensamento, né? Não é de agora que tem cursos que você faz que te mostram que o pensamento humano tem poder para o bem e para o mal, né? Quem já leu O Poder do Agora? O livro. Informamos-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos, mas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Ou seja, conhecemos, sabemos, entendemos, mas não fazemos. Ou fazemos errado, melhor ainda, melhor explicando. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, ou seja, fazemos curso de médium. Fazemos escola dos aprendizes do Evangelho da Aliança, né, Nilza? Mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais, ou seja, nós falamos, mas não agimos. Estou falando para mim isso, tá? Não é para vocês, para mim. Então, somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais, ou seja, falamos, mas não fazemos. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia. Qual é o seu nome, perdão? Luiz deu o exemplo do João de Deus. Né? Será que ele... É claro que ele era um médium poderoso, né? Ele tinha um trabalho muito bonito lá em Aparecida de Goiás, mas ele se perdeu em algum lugar. Ou seja, o que ele pregou, ou o que ele pregava, ficou só nas palavras. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo na ação, ou seja, Jesus Cristo, vamos dar o exemplo de Jesus Cristo, ele fazia grandes, né, ele fez o Sermão da Montanha, só o Sermão da Montanha não precisava fazer mais nada, mas ele não parou só no Sermão da Montanha, ou seja, todos os dias ele curava enfermos, ele ajudava as pessoas de alguma forma, ele não ficava só nas palavras. Todos sabemos que o pensamento é força essencial
mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ou seja, a gente já sabe disso há tantos séculos e a gente acaba esquecendo disso. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos, nas mesmas condições. Cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. O que ele fala de criação? Aqui ele está dando o exemplo do filho. Todo pai, mãe, tem por obrigação alimentar os filhos, né? E nós somos obrigados também a manter e nutrir as criações que nos são peculiares. O quê? Os nossos pensamentos, são as nossas criações. Nós é que nutrimos ela. Se eu chego em casa, agora, saio do curso, chego em casa, ligo a TV, boto lá num canal qualquer para assistir um filme, sei lá, de guerra, de violência, o que eu estou trazendo para dentro de mim? Agora, se eu chego em casa e, sei lá, vou ler um bom livro, ou vou assistir um programa um pouco mais tranquilo, né? Só não vale assistir Jogo do Santos, que ultimamente não está deixando a gente tranquilo. Depois corta isso, tá? Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Tá? Então, a mesma lei que cria, que uma ideia criminosa pode gerar, pode ter gerações mentais, um princípio elevado também. Então, se você, eu estou insistindo, estou até me tornando cansativo, para a gente gravar bem, se a gente pensar somente coisas boas, a gente vai ter uma vida melhor. Nem problema de saúde a gente vai ter. Porque muitos problemas de saúde que nós temos são problemas que nós trazemos para nós mesmos. Quer ver um pensamento ruim? Raiva. Raiva para te dar gastrite é uma coisa rapidinho. Fígado. Raiva é fígado. O que é gastrite? Angústia. Ansiedade. Ela vai falar bastante. Fala. Raiva ataca o fígado. Você, quando assiste o jogo do Santos, você fica raivoso e no dia seguinte o que acontece? Você fica ruim do fígado. Fígado, dor de cabeça. Eu sei como Exatamente. Depois você corta isso. Passa por Luiz. Aí é que tá bom. Quer falar? Eu acho que na realidade todo pensamento gera um sentimento, e esse sentimento vai gerar um comportamento. Então, quando você consegue alterar o pensamento, você consegue alterar lá na frente o comportamento, porque Perfeito. passa pelo sentimento. A raiva, por exemplo, é um sentimento, mas ela vem de um pensamento anterior. E aí, se você se mantiver naquele sentimento, o seu comportamento vai mudar. Então, acho que o segredo é você conseguir mudar o sentimento, porque o pensamento é bem difícil de mudar. Assim, logicamente, ele pode ser... Mas, por exemplo, assim, o que a gente ouve muito na rua, assim, é que julgar, por exemplo, você não pode julgar para não ser julgado. O julgar é muito rápido, então, você pode julgar quando você vê uma pessoa, às vezes, mal vestida, você julga ele como um ladrão, por exemplo, mas aí se te gerou um sentimento, aquele sentimento que te gera, se você conseguir alterar ele vai gerar um comportamento diferente. Aí vai gerar o comportamento de você, como você falou, dar um sorriso pro cara, ou estender a mão, ou então esse é o, eu acho que passa pelo, a pessoa tem que controlar muito o sentimento que o pensamento está gerando. É o que eu penso. Perfeito. Pensamento, que é o raciocínio, o sentimento, que é a avaliação, e a emoção. O que gera danos no nosso organismo é a emoção, que ela cria uma somatização que ataca os pontos de força. Entendeu? Por exemplo, a raiva. Você sente raiva. Aí eu avalio, estou sentindo raiva, por exemplo, assim, pelo Messias. Pô, mas caramba, ele é um cara bacana. O sentimento meu está falando assim, pô, ele é um cara bacana, é meu amigo, sempre esteve do meu lado e tal, e eu vou trabalhando isso aí. Agora, quando eu jogo para essa parte da emoção, aí vem a raiva, cara. Aí
que a gente chama de sentimento contrapostos. O sentimento de afetividade, de amor que eu tenho por ele, começa a virar raiva. E aí gera o que faltou o quê? Faltou raciocínio e faltou essa avaliação. Entendeu? É esse processo. Exatamente, é a somatização. Porque, que nem ele falou, se eu tenho um sentimento de bom, eu estou com raiva dele, mas aí eu vejo a Nilza com problema, eu vou lá e ajudo. É um sentimento, já vai atenuando esse problema que eu tenho. Aí você é um sedativo, né? Não, e vocês têm que entender o seguinte, ninguém vai sair daqui chateado se depois de tudo que a gente está falando aqui, de repente daqui a meia hora você dá uma tropicada e vem um sentimento de raiva. Não é para vocês ficarem chateados com isso, porque é normal, nós somos humanos. O problema não é o sentimento, a raiva. Quem nunca vai, às vezes, sentir uma inveja, algum sentimento ruim. O problema não é você ter, o problema é você manter. Não, assim, por exemplo, de repente eu senti, né, uma raiva de alguma coisa que me aconteceu, ou de alguém. Mas logo em seguida eu falei, opa, esse sentimento não é meu. Eu não posso manter isso na minha cabeça, porque isso vai me fazer mal. Vai me fazer mal. Porque às vezes não vai fazer mal para a pessoa, vai fazer mal para mim. Entendeu? E a primeira caridade começa contigo, né? Porque Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Então, assim, se você tiver um pensamento ruim, não tem problema, não fique assim, ai, putz, grilo, e agora? Não, é só não pode manter. Tipo, percebeu que está tendo uma ideia, um sentimento, um pensamento que não é correto, né? Porque as leis de Deus estão dentro da gente, então a gente sabe o que é certo e o que é errado. A partir do momento que você tem um pensamento que não é certo, e você para, opa, esse pensamento não é meu, entendeu? Pronto, vai pensar em outra coisa, pensa em Jesus, reza um Pai Nosso, faz alguma coisa, fala, Silvio. Aí entra justamente naquela que foi exposto na aula anterior, que falava da sintonia. Sim. E aí você entra numa sintonia com os espíritos que gostam são zombeteiros e tudo, aí é uma roda viva, aí você não sai disso, Sim, aí eles vão você ficar jogando cria. videogame com a gente. Você cria um ambiente normal, para você aquilo é normal, aquele sentimento, aquelas. Tanto é que ela fala aqui, ó, isso que eu falei, vocês podem ter um sentimento, um pensamento um pouco não bom, né, um pensamento ruim, mas elevar-se às alturas, ou seja, pensar em Deus, ter um pensamento positivo, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais no orvalho protetor ou na chuva benéfica, ou seja, você se ajuda. Conservemo-la com os detritos da terra e falaemos a habitação de micróbios destruidores, ou seja, se a gente continua tendo sentimentos ruins, se a gente não muda, a gente se transforma em habitação de micróbios destruidores, doença. Quem quer ficar doente aqui? Ninguém. Mas às vezes a gente fica. Mesmo sendo, por exemplo, Chico Xavier ficou doente. Bem no finalzinho da vida. Antes até ele teve problema na vista. Ele fazia coisas ruins, foi por causa disso que ele ficou doente? Não. O caso dele era outro. O caso dele é porque ele precisava passar por essas provações. Cada provação que ele passava, mais fortalecia a fé dele. Então, às vezes a gente tem que passar por certas provações, fala assim, não faço mal para ninguém, eu vou na missa, eu ajudo no centro, faço caridade, faço tudo que está meu, sabe, não faço mal para ninguém, sou um cara legal, e você pega uma doença. Tudo bem, aceita, bola para frente. Não traga para você o sentimento negativo de que, poxa vida, estou com raiva de Deus. Não. Bola para frente. Tem que passar por isso. A vida te deu um limão? Fala, lindo. Faça uma limonada. A pessoa fala assim. A pessoa fala assim, eu não fiz nada, não faço mal para ninguém, tá? Mas ela não sabe se em outra vida ela fez. Pode ser coisa de uma outra vida, não dessa. Sim. Vamos continuar. Já faltam um pouco mais de 12 minutos. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos,
no lar universal. Ou seja, a causa e os efeitos. O pensamento, força viva de causas e efeitos. Nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Claro que a gente sabe que inferno não existe, céu não existe, mas é só uma alegoria para a gente poder entender o que ela estava dizendo. Aprendem vocês a importância disso? Essa pergunta ela está fazendo para quem? Para quem que Veneranda fez a pergunta? Aprendem vocês a importância disso? Ou seja, que o pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve pais e filhos. A causa e os efeitos, no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Aprendem vocês a importância disso? Para quem ela perguntou isso? Para nós. Nós somos os assistidos. A gente só tem que agradecer a André Luiz por ter trazido isso para a gente, mas é para nós. Certo, nas mentes envolvidas entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas, e é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda espécie. A intuição é um pensamento. Pode ser um pensamento de algum, do seu mentor, do seu protetor, mandando uma mensagem. Uma vez aconteceu comigo que eu recebi uma intuição, tipo, eu estava de carro e eu não deveria, não tinha outro caminho para fazer a não ser entrar no canal 2, pela Floriano Peixoto. Era para eu entrar no canal 2 e veio na minha cabeça, vai para o canal 2. Não, eu cismei de ir para na Costa, bati o carro. Então, às vezes, a gente tem que seguir a intuição. A intuição, normalmente, é um nosso protetor, nosso mentor, te dizendo o caminho certo que você tem que fazer. Né? Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo da forma verbalística especial. Ou seja, um médium preparado, treinado e sério pode receber uma mensagem de um outro espírito lá na França, ou que viveu na França, que só falaria em francês, em português. Para quem assistiu Star Trek, é como se a gente tivesse um tradutor universal, né? Só pela forma do pensamento. Eu não lembro eu acho que é Memórias de uma, eu acho que é Memórias de uma Morta, que ela relata uma visita que ela fez em espírito a uma reunião que estava sendo feita nos Estados Unidos em homenagem a outros espíritos, e lá todos falando inglês. E adivinhem, ela entendia tudo, porque é tudo por pensamento, tudo forma. Olha o poder do pensamento. Prescindindo da forma verbalista especial, que nesse caso será sempre a do receptor, mas isso também exige afinidade pura. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidade entre si. Isso em nosso lar e vale para aqui também. Nós não estamos em esferas de absoluta pureza mental, muito pelo contrário. Afinando-se uns com os outros, em núcleos insulados, e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Ou seja, se afinam uns com os outros em núcleos insulados, ou seja, nosso lar, em outras colônias e tudo, para que nos círculos planetários eles retornem com maior bagagem evolutiva. O problema é que problema não, né? É que a gente tem o benefício do esquecimento. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Ou seja, quem está em nosso lar, poucos sobem para uma outra colônia mais elevada. A maioria volta para a Terra para aprender o que não aprendeu ainda.
Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? E essa pergunta ela fez para eles e é feita para nós também, né? Logo após, suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por um tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria, sem qualquer solenidade nos gestos. Para evidenciar o término da conversação, findou a palestra com uma pergunta graciosa. Essa pergunta a gente não sabe qual foi, mas ela fez uma pergunta graciosa. Quando viu os companheiros levantarem-se para as despedidas ao som da música habitual, indaguei a Narcisa surpreendido. Que isso? Acabou a reunião? Tipo assim, ela acabou. Não tinha mais o que falar. A enfermeira bondosa esclareceu sorridente. A ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. Entendeu? Então não tem fim. Preleção evangélica não tem fim. Tem uma pausa. Quinta-feira que vem a gente recomeça. A Suzy sabe o que significa isso aqui. Penso, logo existo. Descartes. Está aqui. Penso, logo existo. Penso, logo existo. O poder do pensamento é o que faz a gente ser o que somos, né? Nós, diferente dos animais que tem só o fluido, que só tem o princípio inteligente, nós não temos só um princípio inteligente. Nós temos isso aqui, ó, o pensamento e o livre-arbítrio. Pensamento é energia e energia é matéria, tá? Ó, pensem nisso. A forma, isso aqui é um comentário meu, se me permitem. Quer dizer, não é bem, é um compilado de algumas coisas que eu peguei, mas eu tenho que reduzir num texto só, porque senão a aula não terminaria hoje. A forma pensamento é um conceito fundamental na doutrina dos espíritos, que destaca o poder dos pensamentos e emoções na criação e manifestação da realidade. Ao entender e controlar as formas pensamento, poderemos influenciar positivamente a nossa própria vida e o mundo ao redor. Não vou dar tchau. Acabou. Eu acho que é importante colocar uma coisa aqui. Como é que eu consigo adoecer alguém? Se existe uma força positiva e construtora que não permite que uma pessoa interfira no outro. Não tem como eu mudar a vida de ninguém. Todos nós, Emmanuel já nos diz o seguinte, perguntaram para Emmanuel, quem são os criminosos? E ele respondeu, são todos nós que não fomos descobertos. O que ele quer dizer com isso? Que todos nós temos uma influência negativa de nosso passado que nós trazemos nos nossos registros acásticos. Quando eu reencarno, eu tenho uma tendência. O Newton Júnior, ele é orgulhoso, vaidoso, arrogante, invejoso, né? Que são sentimentos que geram emoções degenerativas que adoecem. Tá? Cada emoção trabalha um campo de força que, quando está destoando, esses campos de força alimentam órgãos, né? O cérebro, né? No caso o laríngeo, a tireoide, né? O cardíaco, assim por diante. Então, a minha atitude negativa, tóxica, vai comprometer um ponto de força que vai gerar enfermidade no órgão. Então, o que acontece? Aí eu quero prejudicar ele, né? Então, a minha energia, que eu não gosto dele e tal, eu quero prejudicar ele, eu gero uma energia que, digamos, uma energia de inveja, de raiva, por exemplo, que ele tem das suas tendências acásticas à raiva. É como se eu oferecesse um imã para ele e fosse embora. Larguei o problema com ele e fui embora. E esse imã começa a atrair da natureza, porque a natureza, o planeta gera negativamente também, das pessoas, porque aqui nós estamos com uma energia maravilhosa, né?
que nós estamos pensando em Jesus, em André Luiz, em Chico Xavier. Então a energia está maravilhosa e nós estamos absorvendo essa energia. Mas quando eu saio para a rua, eu vou enfrentar as energias tóxicas, né? Como o Ben Messias bem falou, quando eu ligo a televisão, o que eu absorvo? Aí eu ligo lá, está um programa de conflito, briga, discussão, não sei o quê. Eu começo a ficar com raiva, indignado, não é assim que funciona? Vamos falar sobre política? Quem não mexe quando se fala em política? Né? E não estou falando de partido, porque tanto um partido se influencia negativamente quanto o outro, e o outro contra um. Né? Então isso vai absorvendo, e o que acontece? O Newton Júnior já foi embora, jogou energia e foi embora. Ele que absorveu essa energia, aceitou e não trabalhou o seu lado tóxico, é que começa a buscar em volta. Certa vez Chico Xavier, para encerrar, entrou numa cadeia e perguntou para Emmanuel, uma cadeia, e o pessoal que estava com ele falou assim: Chico, quantos obsessores tem aqui? E ele respondeu: obsessores? Não, aqui só tem mães. Os obsessores não estão aqui, eles já fizeram o trabalho dele, que é botar a pessoa na cadeia. Fez uma informação, uma toxicidade, ela tomou iniciativas que a levaram para a cadeia, pronto, meu trabalho está feito, agora eu estou embora. E as mães vão lá proteger esses... Então, o que nós precisamos, gente? Tomar banho todo dia, que nem a gente toma, né? Eu ando na rua suado, chego suado, o que eu faço? Chego em casa, tomo um banho. Que banho é esse? Né? Pensamento, sentimento, emoção. Pronto, nós estamos resolvidos. Só depende da gente, não é isso, Messias? Só. Não adianta rezar, fazer dezena, trezena, tudo que é ena, né? Não adianta. Mas eu, à noite, eu vou lá, faço evangelho antes de dormir, aí eu rezo para Deus, aí eu durmo e vou para o lugar que, né? Vou brigar que eu estou com raiva dele, eu vou atrás dele, eu vou dar mole não, pensa que eu vou dar. Aí eu largo o evangelho e vou lá me encontrar com ele para poder encher o saco dele. Entendeu? Então só depende da gente. Falou, galera?